Oi, gente, está no ar mais um giro de notícias aqui pela TV A Sua Voz. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje nós vamos falar aí de um caso que repercutiu, ainda está repercutindo em todo o estado de Santa Catarina e até no Brasil também. Um homicídio ocorrido no meio oeste catarinense, em Lacerdópolis, onde uma mulher confessou, inclusive já, que matou o marido e logo depois depositou o corpo em um freezer. E está por aqui para conversar com a gente neste momento o advogado especialista, em direito penal, o advogado Geraldo Gomes, que mais uma vez atende o nosso convite para falar sobre este assunto. Tudo bom, Geraldo? Seja bem-vindo. Bom dia, Giba. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Agora, como repercutiu esse caso, e ainda está repercutindo por alguns fatos que aconteceram, né, Geraldo? Normalmente nós temos assim alguns casos que eles têm um apelo midiático muito grande, né? Então, quer seja pela gravidade do delito, quer seja pelas circunstâncias em que isso ocorreu, algumas situações em virtude da maneira como o crime foi executado, e este caso ele tem realmente assim todos os elementos para causar, assim, ou para despertar um grande interesse social, né? Até porque são trazidos alguns elementos ali que nós temos que analisar, que nós temos que avaliar, inclusive em relação à realidade em que aquela autora do crime e a vítima, eles tinham dentro da unidade do ambiente familiar. É um caso para ir a júri popular, então, Geraldo? Sim, para que todos entendam, a competência de julgamento é uma competência constitucional e que é também uma garantia do próprio cidadão. A competência é de que todos os crimes dolosos contra a vida sejam julgados pelo tribunal do júri. Então aí entra o homicídio, e aí quando nós falamos de homicídio temos o feminicídio incluído dentro do artigo 121 do Código Penal. Nós temos aí o infanticídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e o aborto. Então esses crimes todos praticados dolosamente, ou seja, intencionalmente, são submetidos ali a julgamento pelo tribunal do júri. Já os culposos não. Culposos aí é o juiz singular que vai fazer o julgamento. E nesse caso, doutor Geraldo, tem alguns agravantes aí também, né? Se tratando sobre possibilidades de pena, assim, essa mulher que já confessou o crime, por exemplo, ela vai ter alguns agravantes, é isso? Giba, é muito assim delicado, tá? Se falar o que pode e o que não pode ser. Até porque não nos cabe julgar, Sim. Nos cabe apenas fazer uma avaliação genérica sobre um caso como um todo. A competência para julgar aí, óbvio que é do tribunal do júri lá da comarca de Lacerdópolis, Isso. não é? E eles é que vão ter que fazer essa avaliação. Então a minha abordagem assim, ela vai ser do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista acadêmico, mas sem entrar no mérito da situação como um todo. Mas há alguns indicativos que são aí, que nos levam a crer que há elementos favoráveis para a defesa, elementos favoráveis para a acusação, e quando fala assim agravantes, nós temos na realidade qualificadoras, ou seja, nós temos circunstâncias que em tese, sendo objeto de denúncia, cabe ao promotor de justiça avaliar isso após a investigação realizada pela autoridade policial. Caso ele entenda que existe, ele pode incluir no sentido de denunciar por um homicídio qualificado, ou com duas qualificadoras, ou três. Por exemplo, um motivo fútil, a situação da asfixia, que configuraria também uma qualificadora. Então, tudo vai depender da análise do Ministério Público. Então, aqui a abordagem ela é dentro de hipóteses, de possibilidades, de probabilidades. Por ter colocado o corpo no freezer, por exemplo? Aí nós poderíamos ter até mesmo uma ocultação de cadáver, que é o outro tipo penal, mas que também vai ser julgado dentro do mesmo fato pelo próprio tribunal do júri. Tá certo. Um caso que com certeza chama a atenção. E com relação a júri, qual é o procedimento agora, Geraldo? O pessoal até está perguntando, mas quando que vai ser o júri? Só que não é rápido assim também, né? Não, nós temos ainda se está em fase de investigação, né? Então, você tem um inquérito policial tramitando, termina o inquérito policial, o delegado vai relatar, vai para o Ministério Público, o Ministério Público tem três possibilidades, ou ele pede mais diligências, caso entenda que o fato não está devidamente esclarecido em relação à autoria e materialidade, pelo menos em relação à suspeita de autoria, né? Ele pode
arquivar o processo, e se entender que não há crime, que me parece que não seria o caso aí, e ele pode oferecer a denúncia. Oferecendo a denúncia, aí o juiz recebe essa denúncia, determina a citação, e aquela acusada aí ela vai apresentar a defesa através do seu advogado, vai fazer a resposta à acusação, e aí nós temos oitiva de testemunhas, provas periciais, documentais, ou seja, todo um contexto probatório dentro do devido processo legal, submetido ao contraditório e ampla defesa, que ao final chega daí aquilo que nós chamamos de uma sentença de pronúncia ou impronúncia. Então, é uma decisão que vai dizer, dada pelo juiz, que vai dizer, olha, existem indicativos de autoria, materialidade, e eu submeto este processo a julgamento pelo tribunal do júri. E aí lá no tribunal do júri, no caso da pronúncia, lá no tribunal do júri, são 7 os jurados que vão julgar. Aí tu tem os debates, tu tem os argumentos apresentados pela acusação, argumentos apresentados pela defesa, e os jurados, dentro daquilo que eles estão analisando do fato, eles vão determinar aí se ela vai ser responsabilizada criminalmente ou não. E aí há algumas possibilidades, como por exemplo, um homicídio qualificado, mais de uma qualificadora, um homicídio simples, um homicídio privilegiado, ou até mesmo, conforme a situação, conforme o entendimento, a absolvição pura e simples aí, porque também é uma possibilidade em especial se nós analisarmos todo o contexto aí que nós temos do caso. E para finalizar, Geraldo, por ela ter confessado o crime já na imprensa e tal, existe alguma a coisa que pode ficar melhor para ela, assim, por ela ter confessado? A confissão ela é uma atenuante, é uma causa especial ali de diminuição de pena, tá? Então, há a possibilidade, sim, de se atenuar essa pena em virtude da confissão. Então, são vários fatores aí que nós podemos ter do ponto de vista defensivo. Então, caso haja, por exemplo, o reconhecimento de uma privilegiadora, nós podemos ter uma redução significativa da pena, né? Por exemplo, domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima. Me parece que isso é algo que a defesa pode trazer tranquilamente para dentro do processo como tese defensiva, e sendo reconhecida essa tese, e são tudo teses, né? Sim. Aí nós vamos ter a possibilidade ainda da atenuante. Tá certo. Geraldo, obrigado e sucesso aí. Eu só queria te fazer uma observação. Vai lá. Tá? Me parece que mais do que o caso em si, do ponto de vista jurídico penal, eu acho que esse caso tem que trazer uma reflexão para a sociedade. Tá? E a reflexão para a sociedade é no sentido de qual é a realidade que muitas vezes as mulheres são submetidas dentro de um relacionamento. E este caso, ele precisa levar a essa reflexão, precisa levar a esse diálogo social, no sentido de nós determinarmos ou refletirmos, ou ao menos repensarmos algumas condutas masculinas em relação a como as mulheres são tratadas hoje pela sociedade como um todo. Ainda hoje nós constatamos que as mulheres têm um salário inferior, ainda hoje nós constatamos que as mulheres, em que pese terem uma garantia constitucional de igualdade, essa garantia constitucional ela acaba sendo mais uma garantia de cunho formal do que material, porque o que se vê normalmente, e isso tem que ser debatido pela sociedade, são mulheres que são vítimas das mais diversas formas de violência dentro do seu próprio lar. Ou seja, violência perpetradas, praticadas por aquele que em tese deveria lhe amar, lhe respeitar, lhe guardar, e na realidade é o grande abusador. Não estou dizendo que o fato houve, mas este fato ele não foge de uma grande realidade que existe no Brasil, que é a violência contra a mulher. E isso os dados estatísticos estão aí para demonstrar que nós somos uma sociedade ainda muito machista, patriarcal e que, infelizmente, ainda é abusiva em relação às mulheres, e os dados aí em relação às medidas protetivas, a Maria da Penha, são aí para demonstrar que isso é uma realidade muito problemática e que medidas têm que ser tomadas nesse sentido. Começando pela reflexão, pela discussão, pelo debate e pelo entendimento de que mulher não é objeto. Mulher não pertence a ninguém. Ela pertence a ela é senhora de seus direitos, da sua vida, e tem que ser respeitada por isso. Obrigado mais uma vez, Dr. Geraldo Gomes, falando pra gente, um pouquinho com a gente, né, sobre este assunto que realmente repercute em todo o país. Este foi mais um Giro de Notícias, nós voltamos a qualquer momento. Se você já procurou
Tentou, mas não conseguiu transformar o seu sorriso através dos implantes dentários? A hora chegou. Agora, Pinhalzinho e região contam com Oral Sim Implantes. Dê o primeiro passo e saiba como conquistar o seu novo sorriso.